Super Esporte ao vivo, quarta-feira, 12 de novembro de 2014. Hoje, 4h30 da tarde, a nossa seleção vai enfrentar a Turquia em Istambul. Veja o que os jogadores falaram sobre o amistoso. Já joguei algumas vezes contra os times aqui times turcos, né? A gente sabe que o povo da Turquia é muito fanático pelo futebol, apaixonado pelo futebol, né? Então, com certeza vai ser um difícil jogo para nós, né? Com certeza vai ter a pressão dos torcedores e a seleção da Turquia com certeza tem jogadores de qualidade, né? Vamos acompanhar alguns vídeos, né, da seleção da Turquia para saber os pontos fortes, os pontos fracos, para que a gente não possa ser surpreendido no jogo. Com certeza vai ser um jogo difícil, tem grandes jogadores, que eu conheço, tem o Arda Turan lá, tem o Sain, que joga no Liverpool também, está no Borussia, então é com certeza um jogo bem difícil, jogando aqui na casa do adversário, então acho que o Brasil tem que jogar o futebol que tem jogado para entrar ligado para poder sair com a vitória. 10-0 Brasil, Gavini. Boa tarde, bom dia. Bom dia, Anitta. Eu faço. O programa começa às 3h30 da manhã. Eu sei, eu já decorei aqui. Quando eu te vejo, eu sinto desejo, aquela vontade, aquela que mistura tudo. Então, 10-0 Brasil. Eu não acho que vai ser um jogo fácil, não, Anitta. Acho que é um bom teste até para a seleção brasileira. Não que seja um jogo super difícil, mas um bom teste. Jogo fora de casa. O turco é apaixonado por futebol e tal. Não vai ser um jogo simples. Quem se lembra do Brasil na Copa de 2002, o Brasil teve dificuldades quando enfrentou a Turquia. Mas o mais importante são 3 testes que o Dunga vai fazer. O Diego Alves tendo a oportunidade de jogar no gol. Importante e surpreendente até, Miranda como titular, deixando o Thiago Silva no banco de reservas. E eu quero ver como é que essa seleção, que vinha jogando sem um centroavante fixo, jogando com o Diego Tardelli e com o Neymar como atacantes, como a seleção vai se comportar tendo o Luiz Adriano como centroavante. É um jogador que tem as características de goleador, que joga na frente e vive um excelente momento. Gosto. Nos últimos 2 jogos da Champions fez 8 gols. Vamos ver o que vai acontecer com a seleção jogando dessa maneira. 8 gols. Que ele faça 8 mais um... 10-0 Brasil, 8 Luiz Adriano. Tá aí bom. Outro pessoal faz mais 2. Anitta Chico Lang falando. Gente, é hoje, hein? É hoje. Atlético Mineiro e Cruzeiro começam a decidir no Estádio Independência quem será o campeão desta Copa do Brasil 2014. A disputa nem começou, mas já está rendendo muita polêmica. Isso porque a Raposa recusou o pequeno número de ingressos cedidos pelo Galo para a torcida visitante e o duelo será apenas com a torcida alvinegra. Mas voltando para as 4 linhas, que é o que deveria interessar, os 2 times não tiram da cabeça esse jogaço que muitos cravam como o maior Cruzeiro e Atlético de todos os tempos. Depois da vitória suada sobre o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro só trabalha visando a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o rival Atlético Mineiro. Com a possibilidade real de 2 títulos ao fim da temporada, a palavra superação dá o tom das entrevistas na Toca da Raposa. Vamos tentar fazer um jogo inteligente lá no Independência contra um rival que a gente conhece muito bem. Então, é só estar concentrado e tentar se superar a cada jogo que a gente tem contra o Atlético. O técnico Marcelo Oliveira não deve contar com o zagueiro Dedé e com o meia Alisson, entregues ao departamento médico. Ricardo Goulart, Egídio, Mike, Everton Ribeiro, Bruno Rodrigo, Júlio Batista e Ceará fizeram um trabalho diferenciado na Toca da Raposa, mas ficarão à disposição do treinador. Elenco pronto, afiado e sem entrar em polêmicas a respeito da decisão do rival de não abrir mão do Estádio Independência. Eu vejo de uma forma natural, né? A gente já tinha enfrentado o Atlético em outras situações lá no Independência. Então, para nós, indiferente do estádio, a gente precisa jogar de uma forma positiva, eficiente e isso que a gente vem tentando fazer ao longo dessa temporada e agora numa decisão mais do que nunca isso é fundamental para que a gente possa sair de lá com um resultado positivo. O Atlético Mineiro está totalmente focado na final da Copa do Brasil. Os titulares foram poupados na rodada do Campeonato Brasileiro no jogo contra o Palmeiras, com exceção do volante Leandro Donizete.
Na cidade do Galo, todo mundo sabe da importância desse confronto. Jogaço, né? Um clássico dos clássicos, né? Um jogo importantíssimo, uma final inédita, né? Onde muita coisa vai acontecer, muita coisa boa, né? E nós estamos nos preparando muito para essa final, para que a gente possa, nesses 2 jogos aí, colher um resultado excelente, que é o título, óbvio, né? Mas vamos trabalhar, vai ser um jogão que a gente espera disputar bem, né? Fazer um grande jogo no Independência. Diego Tardelli, Dátulo, Luan, Leandro Donizete e Michael Suel foram poupados do treino de ontem, mas não preocupam. A principal arma do Atlético para a partida desta noite será o próprio estádio Independência, que terá a torcida única, uma vez que o Cruzeiro abriu mão da cota de ingressos que lhe era destinada. Jogando em casa, o Galo conseguiu viradas heróicas ao longo da Copa do Brasil, resultados que servem de lição e motivação. A gente tem que procurar fazer o melhor e ter a cabeça tranquila para que a gente possa, ou com resultado a favor ou contra, ter sabedoria ou para manter ou para reverter, né? Então a gente tem que tirar proveito de tudo que nós passamos até chegar a essa final, para que a gente entre nessa final psicologicamente forte, né? Mas desenvolvendo um grande trabalho dentro de campo. (10-0 Cruzeiro). Tá doida, Anitta? Não! Vai ser um jogaço equilibradíssimo, Nossa, cara. As 2 partidas Mas o Cruzeiro tá imbatível. Quantas estrelas, quantas pessoas o Cruzeiro pode contar, por incrível vovó? que pareça, o momento do Atlético Mineiro é melhor. No papel, Explique-se. eu acho que o Cruzeiro... O Atlético tem jogado mais bola, é líder do segundo turno do Campeonato Brasileiro, conseguiu viradas inacreditáveis contra Flamengo e contra Corinthians. O Cruzeiro está oscilando no Campeonato Brasileiro, mas são 2 jogos, impossível dizer quem é favorito. Agora, Cruzeiro e Atlético perderam uma grande oportunidade de dar exemplo no futebol brasileiro. São os 2 melhores times do Brasil nos 2 últimos anos. 2 jogos no Mineirão, estádio meio a meio dividido, as 2 torcidas, uma baita festa, mas não. O Atlético quis levar o jogo para o Independência e aí depois de briga nos bastidores entre as diretorias, dirigentes, perdeu o futebol. Cruzeiro sem torcida no jogo, o Atlético torcida única, perdeu o futebol. Acho que é uma derrota do futebol para a violência, sabe? Que um jogo de torcida única sempre, na minha opinião, é derrota para torcedor violento. Bom, mas tem o segundo jogo. Tem o segundo jogo, mas podíamos ter os 2 jogos no Mineirão, com as 2 torcidas. Ia ser mais bonito. E renda boa para todo mundo, dinheiro no bolso para todo mundo. Mas você está no Brasil, Gavini, deixa eu só te lembrar, São Paulo, Brasil. Falando em Brasil, vamos para o Rio de Janeiro, porque Eurico Miranda... Por incrível que pareça. Ele voltou, o polêmico dirigente... O polêmico dirigente foi eleito ontem, novo presidente do Vasco para os próximos 3 anos. O Zé Paz está super feliz que trabalha com a gente. Depois de muita polêmica e confusão, a chapa do Eurico Miranda foi eleita com 2.733 votos, seguida pelos candidatos Júlio Brandt e também Roberto Monteiro. O dirigente só poderá ser oficialmente considerado novo presidente no próximo dia 19, já que a eleição do clube de São Januário é indireta, enquanto a chapa volta Vasco, volta Eurico, vai ter direito a 120 lugares no Conselho Deliberativo. O segundo colocado pode indicar mais 30 conselheiros. Além disso, o Vasco já conta com 150 membros natos no Conselho. A nova diretoria vai tomar posse no dia 1º de dezembro. Durante a votação de ontem, houve confusão relacionada ao número de eleitores que poderiam votar e a Assembleia Geral do clube teve que analisar 3 pedidos de impugnação do candidato Júlio Brandt. Esse será o 3º mandato do Eurico Miranda como presidente do Vasco. Ei, lá, 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 lá. O que eu faço, Gavi? É incrível que o Eurico Miranda tenha voltado à presidência do Vasco. Claro que durante o mandato anterior do Eurico Miranda, o Vasco viveu grandes momentos, foi campeão da Libertadores, conquistou um monte de títulos e tal, e teve muita dificuldade quando teve o Roberto Dinamite como presidente. Mas muitas das dificuldades enfrentadas pelo Dinamite foram causadas pela gestão do Eurico, que deixou o clube cheio de dívidas, cheio de problemas e tal. A única tristeza que eu vejo como um fato triste é o fato do Roberto Dinamite, o maior jogador do Vasco de todos os tempos, ter queimado a imagem dele como craque, como ídolo, tendo se transformado em presidente do clube e sai de uma maneira ruim, porque sai Dinamite, volta Eurico, perde o ídolo.
Bom, falando em tretas, não é? Vamos falar, o Ministério Público de São Paulo concluiu que a Portuguesa escalou irregularmente o meia Everton por dinheiro. Por dinheiro no ano passado. Ou seja, a Lusa vendeu a vaga na Série A em troca de vantagens financeiras para os seus funcionários. Bonito isso, né? A investigação continua em andamento e agora o Ministério Público quer saber quem comprou e quanto pagou pela vaga. A conclusão do inquérito civil foi publicada ontem à noite pelo jornal Estado de São Paulo. E de acordo com a publicação, o Ministério Público se baseou em 3 provas. A primeira é que a CBF enviou um e-mail via Federação Paulista que foi sim aberto pela Portuguesa e informava a situação do jogador. Segundo o órgão público, 6 funcionários tinham essa informação. A segunda é que foram descobertas conversas telefônicas entre o departamento jurídico e o advogado da Portuguesa, 2 dias antes do jogo contra o Grêmio. E, por fim, o então técnico Guto Ferreira recebeu uma pasta de rotina com informações sobre os jogadores suspensos e também pendurados, na qual não constava a punição do meia. A escalação irregular custou a perda de 4 pontos e o rebaixamento da Portuguesa, salvando, assim, Fluminense e Flamengo da Série B. O prejuízo esportivo acabou sendo ainda maior esse ano agora, já que nessa semana que passou, a Portuguesa caiu para a Série C, faltando 5 rodadas para o fim da competição. Coisa feia isso daí, já existia essa suspeita, o Ministério Público chega à conclusão, mas é preciso provar e mostrar quem comprou. E quem comprou tem que ter o mesmo fim da Portuguesa, tem que ser rebaixado também, tem que ter uma punição gravíssima. Agora, que a Portuguesa merece estar na Série C, merece. Não que tenham culpa os torcedores, todos os dirigentes da Portuguesa, mas quem vendeu tem culpa. E a Portuguesa deveria investigar internamente e mostrar, foi esse cara aqui. Por que não fez isso até agora? É muito estranha essa história toda, mas é preciso punir quem comprou. Seja, os 2 suspeitos são Fluminense e Flamengo. Se for comprovado que um dos 2 realmente comprou essa vaga, os 2 têm que cair lá para a Série C. Para a Série D, para a Série E, não pode jogar. Para nenhuma série, gente, o Corinthians enfrenta o Bahia nesse domingão na Arena Fonte Nova, em jogo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro e na luta por uma vaga nesse G4, mais uma vez o Timão não vai poder contar com o principal jogador da sua equipe. Veja aí na reportagem dele que voltou de férias, Alexandre Silvestre. Se o microfone titular quebra, aciona-se o reserva. O reserva também pifou? Vixe, o negócio então é apelar para o reserva do reserva. Tá bom assim? Tá bom? O assessor de imprensa do Corinthians tem várias opções na mão. Já o professor Mano Menezes, esse aqui, ó. Alô. É um dos menores problemas do Corinthians no momento. O duro é não ter o principal jogador do time, não para conceder entrevista coletiva aqui na sala de imprensa do CT do Parque Ecológico, e sim não tê-lo em campo. Paulo Guerreiro está com a seleção do Peru e é desfalque do Timão para o jogo de domingo contra o Bahia em Salvador. Ele é um jogador extremamente importante, é um jogador que dá a profundidade, ele segura a bola lá na frente para que o time possa sair. Ele achou um espaço no campo onde ele consegue evoluir bem. Isso tem ajudado bastante a gente. É uma dor de cabeça que o Mano vai ter. Precisando, Renato Augusto ataca de analgésico. Não será a primeira vez. Eu até saio um pouco mais da área do que um 9 mesmo, né? Mas eu procuro até abrir mais espaço para quem está vindo de trás. No ano passado eu fiz isso com o Tite. Aquele que for o escolhido por Mano para centroavante, que trate de funcionar direitinho. É o que espera o Corinthians. O grande problema do Corinthians, quando não tem um Guerreiro, é bem complicado não ter jogador para substituir. O que o Guerreiro jogou de bola contra o Santos, fez o gol, podia ter feito mais, fez outras grandes jogadas, e o Corinthians não tem um jogador com essa característica. A grande deficiência do elenco corintiano é não ter um jogador à altura para substituir o Guerreiro. Vai entrar o Luciano, quando começa jogando não vai bem, vai jogar o Malcom Solar, não dá certo. A seleção brasileira não convocou os jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro para não prejudicar os clubes, mas não
dava para convencer os técnicos das seleções estrangeiras a fazer a mesma coisa, porque eles não têm nada a ver com o fato do Brasil ignorar a data FIFA. O Corinthians perde Guerreiro, perde Romero, perde Lodeiro, mas só o Guerreiro que realmente faz falta. Muito bem, de folga nesse meio de semana, o Palmeiras se prepara para o clássico do domingão contra o São Paulo, hein? Esse vai ser treta no Morumbi e por isso eu vou agora ao vivo falar com o Felipe Esboril, que está lá na coletiva de imprensa com o Vitor Luiz, é isso, ô Esboril? Bom dia. Oi, Esboril. É isso mesmo, Anitta. Bom dia pra você, bom dia pro Gavini, bom dia pra você em casa acompanhando o Super Esporte. A gente fala ao vivo aqui da Academia de Futebol, onde acabou de terminar o treinamento desta terça-feira. O Vitor Luiz concedeu entrevista coletiva e agora gentilmente fala com a gente aqui no Super Esporte. Antes desse clássico, uma semana inteira pra trabalhar, Vitor. Isso é bom porque o adversário de vocês vai jogar no meio de semana, né, Vitor? Bom dia. Bom dia a todos. Claro, é muito importante que eles tenham esse desgaste todo, mas clássico é um jogo muito importante, então todo jogador quer jogar um jogo desse, né? Então não podemos pensar só nisso também, sabemos que eles vão vir de uma maneira forte e temos que entrar de uma maneira mais forte ainda. Vocês vão ter o retorno do Wesley, que cumpriu suspensão, mas por outro lado, o Valdívia parece que não vai jogar, não vai chegar a tempo, né, porque está defendendo a seleção chilena. O Palmeiras perde muito sem ele, né? Não, perdemos a qualidade tudo do Valdívia, mas o jogador que entrar, temos muitos jogadores com muitas qualidades também no elenco, tudo, e quem entrar tenho certeza que vai dar conta do recado, porque todos vêm trabalhando forte e esperando uma oportunidade. E esse também vai marcar um encontro de vocês com o Kardec novamente. Primeiro turno ele acabou fazendo o gol. Como é que vai ser isso para vocês? Não, temos que encarar isso prestando atenção em todos os jogadores do São Paulo, não só no Kardec. Claro que ele é um jogador de muita qualidade e tudo, mas temos que prestar atenção na equipe inteira deles. Legal, Vitor. Obrigado, bom dia. Bom descanso para você agora. E amanhã o Palmeiras treina lá no Allianz Parque, né? Tá ansioso para voltar para lá? Ah, com certeza. Não vemos a hora já de estrear lá no estádio. Legal, obrigado. Agradecendo também a assessoria de imprensa do Palmeiras, ao Felipe e ao Luan, que proporcionaram pra gente o Vitor Luiz aqui no Super Esporte. O Palmeiras, como eu disse, treina amanhã no Allianz Parque, justamente porque o esporte, a partida contra o esporte, vai ser na quarta-feira e vai ser a estreia do estádio. O Dorival quer ambientar os jogadores com esse local. Tá bom, Anitta? Um bom dia pra você, um bom dia pro Gavini. Obrigada, minha joia. Um beijo, mais informações do Palmeiras. A gente vê às 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva e vivendo situações completamente diferentes, né? Porque o São Paulo vai muito bem, obrigada, cansado, né? Mas o Palmeiras tá lá, ó, tentando sair da lama. Sair da lama, é isso aí. E tem o mesmo problema do Corinthians, né? O Valdívia é insubstituível, faz muita falta com ele em campo, o Palmeiras é outro, e não ter o Valdívia contra o São Paulo vai ser muito complicado. Agora, essa história de o adversário vai jogar no meio da semana, o Palmeiras vai ter vantagem, 2 vezes aconteceu recentemente isso, o Palmeiras foi lá, perdeu pro Santos, perdeu pro Atlético Mineiro. Então, isso é balela. Tem que encarar o São Paulo, vai pra cima, não vai fazer diferença o fato do São Paulo ter jogado, porque o São Paulo vive um grande momento. É isso aí. E falando no São Paulo, que é uma equipe maratonista, né? Sofrendo aí com tantos jogos, o São Paulo vai entrar em campo hoje à noite contra o Internacional em rodada adiantada do Campeonato Brasileiro. E o Felipe Esboril, que a gente viu aí agora, esteve ontem no Tricolor e conversou com o centroavante Allan Kardec. Vamos ver. Bom dia, Anitta. Bom dia para você em casa acompanhando o Super Esporte. A gente vai falar agora um pouco do São Paulo, que essa noite entra em campo diante do Internacional pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que foi adiantado em uma semana, porque na semana que vem o São Paulo tem a primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. O técnico Muricy Ramalho teve a presença nesta terça-feira no gramado de Alexandre Pato e Rafael Tolói, que estavam com contusões musculares e já estão à disposição, mas devem ser poupados para o jogo de hoje contra o Inter. Isso porque no final de semana tem clássico contra o Palmeiras. Aí sim, esses jogadores devem entrar em campo. O São Paulo está a 5 pontos do líder Cruzeiro. Uma vitória deixaria o time de Muricy Ramalho a apenas 2 pontos do time da Toca da Raposa. Por isso, um vacilo pode fazer a diferença nessa hora do campeonato. Sinceramente, acho que nós temos que tratar como um confronto direto ali pelo G4, sabendo que se nós ganharmos, nós continuamos com a manutenção
com a diferença de pontos que nós temos para o terceiro e até para o quinto. E também para o primeiro colocado, né? Que pode diminuir essa diferença e depois acabam que estará olhando a tabela aí para saber se distancia para os 5, se permanece nos 2, ou em parte pode ir para 3 também ao Cruzeiro, então nós estamos tranquilos. O técnico Muricy Ramalho não terá a presença do uruguaio Álvaro Pereira, que está com a seleção de seu país. Por outro lado, Hudson volta depois de cumprir suspensão. Um abração para você, Anitta. Valeu, Esboril. São Paulo que tá bem com o Muricy, né? Já a torcida do Internacional não tá muito bem com o Abel, não, né? Depois do 4-1 que sofreu diante do Grêmio. E o São Paulo tem uma grande oportunidade hoje, porque o Inter tem desfalques importantíssimos. Para mim, os 2 melhores jogadores do Inter não vão a campo. O D'Alessandro tá machucado e o Aranguiz, volante chileno, joga muita bola. Foi convocado pela seleção chilena, não vai jogar também. E tem mais um desfalque, não esqueci agora quem que foi, mas os 2 jogadores mais importantes, são 3 desfalques importantes, mas os 2 principais, o D'Alessandro e o Aranguiz, não vão jogar. O São Paulo tem uma grande oportunidade de conseguir uma vitória, encostar no Cruzeiro, e aí o Santos pode ser o que vai fazer o São Paulo virar líder, porque joga contra o Cruzeiro no final de semana, mas vamos falar do Santos daqui a pouco, né? Vamos falar agora do Santos, porque o Santos, essa altura do campeonato, tá só cumprindo tabela, na verdade, no Campeonato Brasileiro. E não foi esse ano, né, que o ano terminou do jeito que os santistas esperavam. Pelo menos essas últimas 5 rodadas do campeonato servirão para reavaliar a temporada do Peixe. Vamos ver. Bom dia, Anitta. No próximo final de semana, o Santos enfrenta o Cruzeiro e praticamente vai cumprir tabela no Campeonato Brasileiro. O motivo é que a equipe santista está fora da briga pelo título do Campeonato Nacional e também sem nenhuma possibilidade de garantir vaga para a Copa Libertadores da América. Ou seja, o momento é de fazer um balanço de como foi esta temporada. Acho que teve muitos acertos, como teve também muitos erros, sem dúvida. Se não tivesse tido erro nenhum, a gente estaria aqui hoje conversando, é o líder do Campeonato Brasileiro e classificado para a final, né? Então, claro que houve erros, né, de comissão técnica, de direção do clube, de gerência, de jogadores, e esses erros foram culminantes para que os resultados positivos, ou mais positivos, né, que o mais positivo seria estar na final da Copa do Brasil e brigando pelo G4 também no Campeonato Brasileiro, no mínimo. O Santos pode ser o fiel da balança nessa hora, porque vai jogar contra o Cruzeiro no final de semana. Se ganha do Cruzeiro, o São Paulo ganha do Inter, pode dar uma mexida no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é desgastante, está no meio das finais da Copa do Brasil, isso pode acontecer. E o jogo do Santos contra o Cruzeiro, o Santos vai estar aqui engasgado, né? Foi eliminado pelo Santos, aquele 3-3, eu tenho certeza que eles vão querer descontar isso. E tem Robinho, tem Thiago Ribeiro de volta, de repente o Santos pode surpreender, aprontar, ser o fiel da balança e dar graça a essa reta final do Campeonato Brasileiro, Anitta. Muito bem, Fernando Gavini, foi um prazer tê-lo aqui nesta manhã. Nós encerramos o programa de hoje indo aqui para a câmera 1. Feliz aniversário, Carolzinha! Uhul! Aproveite seu dia, seja muito feliz, a Carol que trabalha com a gente. Um beijo, vou dançar a música dela de novo. Hoje, 11h30 da noite, no Eu Nunca, o rapper Rashid encara uma tirolesa pela primeira vez. Assista agora a Revista da Cidade. E logo após, Você Bonita.